Hoje, o hashtag de sucesso vai além dos negócios, porque o sucesso de verdade não está só no equity, no valuation ou nos números de um pitch. Ele mora nas decisões difíceis, nas renúncias, na base e nos valores. O convidado de hoje é prova disso. É um dos maiores investidores do Brasil, mas acima disso, é pai, mentor, autor, amigo, um cara que inspira pelo que constrói e pelo que representa. Hoje a gente vai falar por trás de um investidor, de um homem por trás da figura pública, da história real por trás da hashtag. João Kepler, é uma honra ter você aqui, cidadão. Demais. Você quer dar spoiler do livro Coração Ensinado, né? Ensinado, né? Exatamente. Cara, investidor. Mano, eu sei um cara de sucesso, um cara de sucesso. Fazendo um podcast aqui em Nova York. Você viu? Na Times Square. Estamos na Times Square E seguimos a agenda para estar aqui juntos. Muito bom. e muito obrigado pela visita. Sou uma pessoa muito grata por esse amigo que você é, essa pessoa que Depois aqui tem um jantarzinho que vai parar. Tem que ser um restaurante bom. Tem que ser estreia. Exatamente, mas vamos lá. Bom, hoje o papo é com você, vai ser um papo bem tranquilo. Eu quero saber de você. Eu sei que todo mundo conta o seu sucesso na internet, os deals que você faz, mas por trás disso existe um João que tem os seus momentos ali de pessoas que pensa na família, que pensa que é o João mesmo, que saiu lá do Piauí. Um ano foi Piauí? Sou do Pará. Pará. Sei qual é agora. Achei que você viu o Piauí. Piauí, minha família da minha mãe. Da sua mãe. Da sua mãe. Eu, na minha cabeça, eu achava que você era do Piauí. Saiu do Pará lá, casa. Tá tudo ali pertinho. Saiu do Pará e veio de origens ali, bem aí, eu acho que um recurso bem escasso e construiu o que você construiu. Eu acho que o papo aqui é para dar essa Eu gostei da leitura quando você fala assim, renúncia, né? O que é renúncia? Renúncia é renunciar a alguma coisa. E a minha vida, olhando assim para trás, são várias renúncias. Então, não existe esse sucesso, existe a consequência dessas renúncias. Então, foi o que aconteceu comigo. Daquilo que... E aí aconteceu comigo e eu não sabia que existia ciência por trás disso, existia um espiritual por trás disso. Hoje eu entendo um pouco mais. Não estou entendido total, estou entendendo. Estou aprendendo a entender melhor como o universo funciona, o espiritual funciona. Isso é muito bacana, porque começa a fazer sentido um monte de coisa que você não sabe. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso? Por que a sua vida cresce de nada? Por que eu consigo tal negócio? Por que não fecha tal coisa? Por que quebra? E por que vence? Tudo isso tem uma explicação divina. E é o que eu estou aprendendo. Que bom, que bom. Nossa, fico muito feliz de ouvir isso de você. Quando você fala de renúncia, você fala que os negócios não acontecem. E a gente tem muitos problemas hoje que vêm dos nossos passados, nossos antepassados, que, por exemplo, às vezes os nossos pais eram muito conservadores, é muito duro. Isso eu tenho certeza que impacta muita gente hoje, em muitas ações. Às vezes o pai era, fica quieto ali, não fala assim, aí a pessoa hoje ela é travada. Isso, as pessoas têm que ir atrás realmente de conhecimento, porque isso é um status, às vezes, eu chamo de autoconhecimento, né? Exatamente, ali o conhecimento, é um autoconhecimento. Vocês têm que se conhecer, porque você vai entender quais são os seus travas e suas travas. Essas travas realmente são plantadas inconscientemente, aí faço inconscientemente, porque os seus pais não eram por mal. Não fazia por mal. Acho que as coisas foram gravando e você foi repetindo padrões, esse eterno ciclo, né, que se repete. E o certo é que você desperte para isso, para não repetir com seus próprios filhos. Exatamente. Então, acho que essa foi uma coisa importante que aconteceu comigo. Quando eu vi o que na minha educação tinha sido ou de mais ou de menos, eu entendi que eu precisava equilibrar isso com os meus filhos. Legal. Isso lá, quando você saiu lá do Pará, você saiu quanto tempo? Seu pai era empreendedor? Meu pai empresário, eu tinha empresa de prestação de serviço, tinha empresa de conservação e vigilância. Pela de empresa. Mas meu pai tinha um jeito de, apesar de ter dinheiro, meu pai era bem fazendeiro, empresário.
pelo fato de ter dinheiro, ele dizia, assim, apesar de ter dinheiro, ele não me dava nada. Então, não me dava uma escola, normal escola, o lanche da escola. Não tinha dinheiro para ir pro cinema, comprar calça da Zup, que era uma boa, né? Zup. Verdade. Eu peguei um pouco essa época, pegou nada, pelo menos. Zumbi? Não, verdade. Pois é, então. E aí, tirou o fim, volta. E aí, cara, eu tive que me virar, né? Quando você se vira, o empreendedor, ele empreende com necessidade por oportunidade. Então, meu pai criou uma necessidade que eu tive que entrar. E tipo, vou parar e se vira. Isso foi um jeito muito rude, né? Até de quem entende a coisa acha que é, e eu achava também. Até que ele foi uma mágoa do Chico Santos. Peguei essa mágoa do Chico Santos, até que eu entendi. Não, é normal, tal, você, poxa, sabe, eu sabia. Eu chamava ele de uma novela que tinha no Correio. Um cara que era mão de faca, não gastava nada, cheio de dinheiro, fazia, botava, trancava a geladeira. Então, foi ele. Eu chamava ele de Antônio. Eu não pedi. Personagens da novela, eu chamava o lembrado aqui de São que era muito. Assim, como era subir, ele só estava me dando lições que eu não sabia, não conseguia entender. Sim, era aquela questão, é uma cultura diferente, conservadorismo, mas querendo ou não, assim, eu vejo que isso talvez, eu acho que foi sua grande virada de chave quando o disjuntor, eu falo, desliga o disjuntor e liga outro mais potente, porque é quando você entende que se você tem tudo na mão, você não valoriza nada, e você tem que correr atrás. Eu também, minha vida foi assim também, e isso eu agradeço muito meu falecido pai. E meu pai também era fechado comigo, assim, isso eu acho que é o que trouxe esse combustível diário e essa maturidade, porque você amadurece cedo. Talvez foram coisas que pode estar todo mundo brincando, se divertindo, você está correndo atrás. Exatamente. Isso traz um amadurecimento natural desse processo. Exatamente. E você lá do Pará, quando foi a sua mudança maior? Você saiu do Pará, foi para qual cidade? Foi para... Eu, primeira vez que eu saí de Belém, com 17 anos nos Estados Unidos. Direto. Nossa, você saiu 17 anos. Assim, dos 11 aos 13, eu fico muito... Dos 11 aos 17, eu fiz muita coisa lá. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de software, desenvolvia software, quebra software. Ah, é? Eu datilografava no começo, trabalho na escola, em cada tipo isso. Eu datilografava livro de escritores. Eu fiz tatuagens e me virava. E esse sonho de vir para cá, para os Estados Unidos hoje, imagina, a gente está aqui na Times Square, imagina você ali, não sabe, quando você entrou no voo, não sabia que ia vir para cá, que ia ser seu pisar o primeiro. Vai ser um filme, né, cara? E hoje parece que foi ontem, né? Existia um imaginário. Belém é onde eu morava, assim, é mais perto de Miami. Né? Então, para esse, na época, eu iria para Miami ou para o Rio de Janeiro, que é as referências. E eu preferi ir para Miami. Só que meu pai não queria. Quem me ajudou foi meu irmão e minha mãe. Aí, porque eu não tinha dinheiro suficiente. Onde? Eu fui chamar de... Isso foi porque eu já tinha o irmão. Falou, não, você não vai lá, cara. E tal. Se virei, eu fui. Eu consegui o visto, aplicação para a universidade. Consegui. Você fez a universidade? Que eu fiz primeiro em inglês. Mas eu não completei. Eu voltei para trabalhar. Aí que eu fui direto para Alagoas. Fui trabalhar no grupo empresarial lá. Você veio para cá, estudou em inglês, a faculdade. E aí eu fazia os trabalhos na faculdade. Eu ia para o laboratório para ganhar. E por hora, para ajudar os caras que faziam pós-graduação e tal. Eu ficava no laboratório, imprimia o papel, ia buscar, ia ajudar os caras a mexer no negócio, os computadores. E só que aquilo me ensinou absurdamente. De novo, todo mundo estava lá se divertindo e tal. Trabalhando. E assim eu estava com 18 anos na praça. E ali já assumindo carro, já assumindo responsabilidade, pressão, entrega. Aí eu fui para Alagoas, para essa empresa, trabalhar lá. Ser funcionário. Eu estou 2 vezes carteira assinada. Né? Como office boy da empresa do meu pai. Você quer aprender, o office boy vai assinar a carteira de office boy. Assina a carteira de office boy.
E a outra foi coordenador de informática já empresarial há alguns anos. É tudo junto. E aí, Alagoas, ali, Alagoas, você voltou para os Estados Unidos de novo? Não. Aí depois dali começou. Aí comecei, eu passei 4 anos nessa empresa, nesse grupo, seria gerente. Só que eu não queria mais ser, não queria carreira executiva, ele aprendeu o bichinho, aprendeu e tal ali mesmo. Com certeza. Daí montei uma empresa de consultoria, Vai. em Maceió. E aí minha vida tocou. Foi. E aí começou, ali começou. Então você vê, então, aquela vida de empreendedor, é verdade. Às vezes eu faço umas reflexões com histórias, né? Desde cedo, a mudança que vim por Estados Unidos é muito boa. Eu falo assim, ó, excelência, ao tanto de gente de cultura que tem aqui, você se conecta com culturas diferentes, você entende pessoas, você aprende uma nova língua que é totalmente difícil para ti. Então, é aquele momento do empreendedor, né? A dificuldade, a resiliência, toda hora ajustando rota. Quantas rotas você ajustou para poder chegar ali em Alagoas, mudar, abrir uma empresa e falar, acho agora. E depois daí, óbvio, que você for muito. Acho que a questão é volta, né? Você fala, né? O empreendedor quer buscar caminho para chegar onde ele quer, mas quando você fala, são muitas rodas. E o que acontece na vida disso? São muitas rodas. Como nós estamos montando outras rodas, é que isso é importante se analisar. E aí, as rodas vão aparecendo, as coisas vão acontecer, você vai fazendo. Então, você é empreendedor, você sofre, você sabe fazer. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi empreendendo foi que aprendi na raça, né? E fazendo. Foi que, cara, não dá pra você brigar com o tempo. Exatamente. Não dá pra você ficar, putz, mas isso não deu certo, e ficar remoendo, ficar culpando os outros. Então eu saí fazendo, até que eu entendi que o lance era uma oportunidade. O lance é enxergar a oportunidade. Isso é uma atrás. Eu comecei a ver, cara, isso aqui que eu estou fazendo, o que é oportunidade? Que eu tenho dentro do meu próprio negócio. Aí eu comecei a inovar, que na verdade é uma inovação. Exatamente. Que é fazer a coisa que for diferente. Exatamente. As pessoas acham que inovação é criar coisa nova. Não, coisa diferente. Comecei a ver as oportunidades, aí saí fazendo. E aí comecei a desenvolver uma mentalidade de fazer dinheiro. A coisa foi. E na verdade, sim, né? O que eu sempre digo assim, o homem de sucesso é o quanto ele tem na conta, não. É quantas vidas ele impacta. Agora você impacta a vida das pessoas por bem. Qualquer negócio, né? Qualquer negócio que você tenha, você fala assim, cara, qual que é o propósito aqui? É mudar a vida da pessoa e tudo que... E eu penso assim, sabe? Desde um pequeno restaurante até uma grande empresa. Se você impacta a vida das pessoas por bem, ajuda elas a saírem, né? Eu estou ensinando o ponto A, o ponto B. Isso você vira realmente uma pessoa de sucesso, porque no final, amanhã é o legado que fica, né? O legado que fica. E isso eu vejo que, com certeza, essa sua jornada foi muito impacto na vida das pessoas. Porque eu estava bem. Isso veio por causa, né? Porque eu não sabia que era assim que funcionava. Então, ao enxergar a oportunidade como um drone, sim, visão de drone, você começa a enxergar coisas sem problema. Então, aí vem as oportunidades. E aí foi que eu vi que uma das oportunidades era ajudar a pessoa. Aí comecei a entender, e ao resolver o problema, o cara tem uma gratidão, um impacto. E o impacto, ele é azaroso. Quando você vê alguém feliz, você fica feliz. Então, se você que está assistindo não fica feliz quando alguém fica mais feliz que você, é algo errado. É algo de cuidado. Porque se você fica feliz quando a outra pessoa está feliz, cara, acreditei, sou caminho da pessoa. Se você não fica feliz, tem algo errado. Talvez você esteja muito próximo do egoísmo. Então, tem pessoas que gostam de ser assim. E aquilo, né, quando você monta um negócio, talvez assim, lá no passado eu também já talvez errei isso. Todo mundo erra. Você monta um negócio achando que você vai ficar milionário e colocando dinheiro na frente. E as coisas não acontecem zero quando você pensa assim. Eu vejo hoje, assim,
pela minha visão, experiência, família, religião, Deus, e assim que você começa a colocar outras prioridades na frente e olhar o negócio sem ser o dinheiro. Dinheiro é consequência, dinheiro ele vem. Para quem tem, ou para quem acha que você tem, quando você fala isso, mas é fácil para ele ter, né? Só que tem um detalhe que você consegue diferenciar. O sábio de ter nunca pode ficar vazio para quem quer ter. O ser é diferente. O ter, o cara quer ter sempre um. Então, quando é fácil identificar quando a pessoa fala isso da boca para fora, ela de verdade quer culto, se deve, só dele quer ser. Então, basta perceber um pouco mais de tempo como é que essa pessoa ela é em todas as horas, não só aquela hora que está todo mundo vendo. Então, você vê que ela é muito mais ter do que ser. E aí, o resultado dito ser vem ter. Não ao contrário. Então, você falou aí, eu queria muito ter, eu queria muito não sei o quê, eu queria ter uma empresa milionária. Você botou o D na frente. Não funcionou. Se você quisesse ser o cara com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais conhecimento, o T viria por tabela, por consequência. Não vem, olha, estudo pra caramba e não chega. Porque você tá focado só no estudo, você não tá vendo a oportunidade. Então não dá para ser extremado, entende? Eu quero dizer, o cara que passa o tempo todo só estudando, ele não tem tempo de fazer. O cara que vai ter só fazendo, não tem tempo de estudar. Exatamente. Então, qual é o certo? A coluna do meio é não ser em cima do muro. Ele se intitulou o cara que é no meio de duas coisas pejorativas. Em cima do mundo e mediano. Em cima do muro e mediano. Mediano é medíocre. Não creio. Não acredito. Acredito que o cara que é equilibrado, mas ele não fica só no meio. Ele precisa ser arrojado, ele vai lá, mas ele volta. Ele precisa ser comedido, ele vai lá, mas ele volta. Então, vou te dar um exemplo assim. Quando essa semana chegou um cara e ele desenhou um plano que ele está vendo que eu não estou fazendo. Plano financeiro. Simplesmente desenhou o plano, eu não pedi nada, ele desenhou, cara, podia fazer isso, isso, fazer aquilo. Aí eu, Aí ele falou, não gostou? Não, gostei pra caramba, muito legal. Não comigo. Aí falou, mas por quê? Porque eu ganho e o outro perde. Então, é bonito de correr, mas alguém tá perdendo. O que eu vou fazer? Porque não combina comigo, o meu eu de hoje. Porque pode combinar com o meu eu de 20 anos atrás. O meu eu de hoje não combina e eu não vou fazer. Mas, pô, você vai deixar de ganhar, não sei o quê. Eu vou porque... Aí sim, né? Aí, obviamente, né, cara, que quando você está mais estabilizado financeiramente, você consegue ter mais tranquilidade para tomar decisão, pensa. Mas quando você tem valores, princípios muito enraizados e descobre isso de uma maneira muito poderosa, não tem nada relacionado a dinheiro para fazer dificuldade dela. Agora, é óbvio que quando você não tem o básico, quando você quiser sobreviver, aí você até às vezes, não deve, mas às vezes você se sujeita a um emprego ruim, uma coisa ruim, um trabalho, não sei o quê, porque você tem necessidade. Então, o homem, a dignidade do homem, é ele não passar pela necessidade, porque aí consegue ter a oportunidade. E para não chegar à necessidade, não pode deixar chegar ao limite. Então, sempre, e por que eu estou falando isso? Porque se eu soubesse que isso era tão forte, eu teria feito isso muito mais cedo. Teria feito isso aos meus 21. Então, quando eu vejo hoje meus filhos enxergando isso, uau, eles vão ser muito mais próximos do que eu fui. Mas a minha prosperidade chegou aos 40 anos. 40 anos. Aos 40 anos em diante que minha vida melhorou. Mas melhorou financeira? Não, porque antes disso eu tive picos. Né, picos de muito dinheiro, pouco dinheiro, quebrei e tal. Mas por que ele fez assim? Porque essa montanha russa, que acha que isso é normal, não é? O ciclo de mercado pode ser uma montanha russa, mas você não pode ser. Você não pode embarcar na montanha russa, você tem que estar ali observando.
a montanha-russa. Então, quando ela chegar ao platô, você embarca. Então, você pode ver os investidores, o que eles fazem? Eles observam essa montanha-russa. Quando ela está muito embaixo, ele compra. Quando ela está em cima, ele vende. Isso significa o quê? Observação. Visão do tempo. Escolha. E nem sempre um negócio que hoje ele é muito bom, ele é bom a longo prazo. E nem sempre um negócio que parece muito bom, todo mundo ganha. Dois motivos para não fazer. E o terceiro motivo é porque você tem que ter tese. Cada um de nós tem que ter uma tese na vida. O que a gente faz, o que a gente quer e o que a gente não quer. Principalmente o que a gente não quer fazer. Eu não quero isso, não faço. Então isso é uma tese. Então minha tese é investir em negócio de uma maneira XYZ. Eu faço isso. Agora, se eu quebrar a tese por estratégia, então entenda que eu estou vulnerável à montanha-russa. Sacou? Estou vulnerável a embalar nesse altos e baixos. Era isso que eu fazia. Então hoje eu não faço mais. E com certeza eu acho que com essa experiência toda, quando você fala dos seus filhos, logo que a próxima geração tem que ser melhor que a nossa. Com certeza, porque pais conservadores, pais que pensam como você pensa hoje. Mas quando você fala de tese e óbvio que você já teve o seu autoconhecimento, hoje, com certeza, na hora que você vai fazer um investimento, você tem aquele autoconhecimento até de feeling e de valores e aonde você vai, aonde você não vai, pela vida, né? E às vezes, uma voz. Como que você bate essa experiência toda do Kepler de investimento, mais de 1.800 empresas investidas, o livro, mas que às vezes tem um temperinho ali de autoconhecimento seu que você consegue enxergar coisas que as pessoas não conseguem na hora de você perseguir. Olha, o negócio é muito bom, mas esse investidor aqui, alguma coisa para mim não. Nesse investimento, né? Esse investimento, esse investimento, ou aquele empreendedor ali, alguma coisa me chama a atenção que eu tô na dúvida. Isso é seu. Então, é o feeling, né? Então, vai isso. Imagina, você é o padeiro. Você sabe o ponto de pau, da fermentação, sabe tudo, sabe tudo. Para fazer o FFO, você sabe que quando tira o ingrediente, o que acontece, quando adiciona mais sal, menos sal. Não é verdade? No seu mundo contábil, você sabe tudo de finanças, contabilidade, você sabe quando o cara está respondendo um número, colocando mais. Você sabe de onde você cheira aquilo, você pega o DE, você cheira. Então, acontece com quem é especialista. Quando você vira especialista numa coisa, não é só a técnica, é o fio. Você já bate o olho, você já sente. Eu estava até pensando nisso essa semana que, às vezes, eu estou usando muito inteligência artificial para fazer uma análise de possibilidades. Né? A base, sabe, estatística se faz com dados, se faz com um número. Mas o ChatGPT ele chuta pra caramba, né? Se você pedir para ele prever algo, ele prevê, né? Ele cria, baseado no tudo que queria ser de dados. E não deixa de ser uma certa estatística, que é um corrote, uma mediana lá de números que ele desenvolve. Então, o cara que consegue ter esse feeling, essa decisão, ele está à frente de muitos outros. Então, por que nós só perdemos 8% das startups investidas? Que o mercado aí pede 30%, 40%, 50%, 60% fuja. A gente perdeu menos de 10%. Por quê? Por conta da assertividade, a decisão de investimento. E essa assertividade do desenvolvimento vem de quê? Desse filho, dessa experiência. Ele tem que ter feito a vida toda a mesma coisa. Então, há 16 anos eu faço todo dia a mesma coisa que eu faço há 16 anos. Entendeu? Então, a repetição, ela te traz muita bagagem. Se assim não fosse, o jogador talento de futebol não precisava ficar concentrado para treinar. Benjamin Hallen que vai treinar. Então você, apesar de ter experiência, tem que continuar treinando, continuar fazendo, continuar desenvolvendo. Porque se você para 5 anos de investindo, no caso, eu vou perder o time. É igual a bicicleta, não se aprende. Vai, por 5 anos volta meio capenga, né? Aí o osso, exatamente. Então, eu acredito que eu desenvolvi um modelo de investimento baseado em teses, que ele é muito vencedor, que ele
que vem dando certo esses anos todos. Acho que esse é esse segredo, né? Existe experiência bacana. Eu imagino e vejo, assim, eu conforme você próximo. E assim, nessa sua carreira, você tem algum momento muito difícil, assim, que você fala assim, nossa, essa aqui foi uma decisão. Você teve algumas, né? Mas teve algumas que talvez venham da memória agora, assim, nossa, essa pra mim foi um momento difícil, assim, às vezes de. Porque é igual a gente começou o programa, você se doou por muitas coisas. Quando você se doa por muitas, às vezes falta alguma, e às vezes pode ter sido uma decisão difícil. Mas você teve alguma decisão muito difícil, assim, que você fala, olha, talvez aquilo me marcou, mas que me trouxe hoje para o momento que eu estou hoje, e hoje você é totalmente diferente. Todos nós passamos por isso, você bem colocou, às vezes você pede um contrato, briga com o sócio, a mulher faz não sei o quê, o marido. Tem várias situações, né? Tem coisas, esse momento difícil, por exemplo, eu tive um acidente de carro. É mesmo? Eu tenho um rosto um pouco torto porque bati de freio, né? Essas cicatrizes. Tem umas placas. Então, isso foi um momento difícil, porque eu passei tempo em repressa. Mas, por outro lado, me trouxe uma clareza de silêncio. Então, esse período que eu fiquei em repressão foi a clareza do silêncio. O silêncio te ensina muita coisa. Então, caras, eu não gosto de solidão. Você não pode gostar da solidão. Você tem que entender a solitude. De você ficar no seu silêncio. Então, às vezes, você é forçado a isso. O acidente, ele me trouxe essa clareza. Apesar desse muito. Aí eu fui temendo isso. E cada momento ruim que acontecia comigo, eu de verdade, eu desenvolvi um mecanismo de buscar enxergar algo de bom naquilo. Foi isso, mas isso era natural. Não foi forçado. Mas por quê? Porque existia e eu não podia parar. O empreendedor não pode parar. O empresário não pode parar. O cara consegue chegar no nível do estratégico que a empresa rodasse e ele ser um vencedor. Eu vencedor, você fazer isso. Mas esse cara consegui fazer com que a empresa rode sem precisar de muito força. Mas naquela época não tinha isso. Onde tinha que fazer acontecer, tinha que correr atrás, tinha que desenvolver. Que é o que a gente pode carregar a caixa da empresa nas costas. Então, estes momentos de coisas ruins que vão acontecendo foram me fortalecendo para ser o cara que eu sou hoje. E é aí que eu fui entendendo, e hoje, com 56 anos, eu acredito que eu tenho uma maturidade em todos os sentidos, e uma clareza em todos os sentidos que eu não tinha há 6 anos, 5 anos. Muito recente. Apesar de fazer investimento há 16 anos, eu fui aprendendo. Mas a minha clareza que eu tenho hoje é só que você vê meus livros 6 anos atrás. Diferente do livro de aqui. Meus textos 6 anos, diferente dos textos. Isso tudo para te dizer que, cara, essas lições foram acontecendo. Mas eu posso dizer com certeza que há 10 anos para trás, olhando para trás, 10 anos, eu não tenho um eixo significativo. Eu não tenho um eixo significativo, como eu tive antes. Então, por que eu não tenho um eixo significativo? Porque eu estou mais maduro. Estou mais preparado, digamos assim. Então, volta aquilo que eu te falo. Imagina um moleque de 26 anos, 25 anos, 24 anos, tendo a oportunidade de estar mais preparado hoje do que eu estava com 24. Quando eu casei. Então, as porradas que eu levei, as situações que eu passei, elas foram importantes para eu fechar o que eu sou hoje. Então, eu digo que eu vivo ciclos 10 anos. Geralmente são 7 anos, mas o meu sou de 10. E aos 40 eu mudei completamente. Aos 60 eu vou mudar de novo. Então, hoje meu ciclo de 56 a 60, nos próximos 4 anos, serão de um aprofundamento científico muito grande no que eu faço. Entendeu? Porque até então, até os 40 aí falam empírico. Entende? Muito empírico. Então tem storytelling, meu story doing. Sai fazendo, né? Sai fazendo.
Hoje, tudo que eu faço é de forma intencional. Intencional. Eu escolho, tenho clareza, eu desenvolvo metodologia com clareza, eu sei o motivo. E eu atrofundo qualquer tema e vou estudar qualquer tema. Imagina os 60. E aí, imagina os 70. Imagina os 80. Pô, não tá longe, não tá perto. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu já sei o que eu vou fazer. Os 60, os 70, os 80. E aí, por que você está dizendo isso? Porque se você não sabe o que você vai fazer, você tem um problema. Se você não consegue visualizar o que você vai fazer, você tem problema. A sua visão é de curto alcance. Sua visão é de curto alcance. Isso significa dizer que você está suscetível a qualquer coisa que aconteça na sua vida. Então, muita coisa pode acontecer comigo. Sobrenatural. Coisa boa e coisa ruim. Certo? Mas eu estou pronto. Estou aqui, Mills. Com clareza. Antigamente eu não tinha essa clareza. Para mim, que dá, porque não sei o que, não tem porque sei lá, não sei o que. Eu tinha clareza. Então, tudo era uma reclamação, tudo é uma situação hoje. Hoje, se aconteceu porque eu intencionalmente aí, quando eu deixo de fazer algo que é importante fazer, eu estou deixando de fazer com muita clareza. Para trás, não. Para trás eu deixava de fazer sem saber muitas consequências. Como muitos empresários e empreendedoras fazem. Vou deixar de pagar imposto. Você sabe que é um problema, mas ele talvez não sabe a consequência. Agora, quando você calcula o risco, quando você entende a consequência e você faz, ou é burrice, porque você sabe, ou você tem a certeza do que você está fazendo. Então, é mais ou menos isso. Inclusive, ninguém me chapou aí, puxa, pelo amor de Deus. Não, você falando isso assim, eu cresci bem no oficina mecânica e tem a reflexão, né? De você dirigir o carro a uma velocidade, por um momento acontece alguma coisa, você para o carro, às vezes o pneu fura, e às vezes aí você está indo na sua rota todo dia para o trabalho ali. Isso já aconteceu comigo recentemente, me fez pensar muito, né? A gente está na velocidade da vida, que a gente não enxerga as árvores do caminho ali. Você não para e olha uma árvore, não olha uma flor ali, não olha um passarinho. E quando acontece esses pequenos detalhes da tua vida, você tem uma reflexão, aí você fala, nossa, eu nunca olhei essa árvore, eu nunca olhei esse prédio. Você respira. E aí você entende que às vezes você tá no automático da vida e os detalhes da vida que às vezes são muito... Esses detalhes são milésimos. São muito rápidos e a gente não percebe. E às vezes você tá em um automático passando rápido ali, você não enxerga isso. 4 anos atrás eu comecei a enxergar muito. Até com Deus, até com mais presentes na religião. Porque às vezes a gente tá em automático ali assim, e tem coisa acontecendo, passando do lado do seu veículo, e você tá acelerando 300 por hora, e quando tu para, você sente o cheiro do asfalto, você fala, nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. E vem essa reflexão, você falando, porque realmente a gente precisa parar um pouco, controlar essa velocidade, olhar a natureza, porque igual você para, por exemplo, você vem todo dia do seu trabalho para casa, você não para, não olha. E aí você vê, como você disse, você senta, eu vou reajustar a rota. Você tenta. Mas e quando você para e reflete, e vê, e fica, e vê, eu chego de cara, tem uma trilha aqui que eu não tinha visto a contra-rota. Então, pelo fato de você ter parado para respirar, você viu a outra trilha que você não viria que você passa errado. Assim como você não viu os sinais, as placas. E você não vê placa, você não enxerga os sinais que muitas vezes são enviados de Deus. Eu somente assim embaixo. Deus manda sinal todo dia na nossa vida. Então, na vida, você não enxerga. E até assim os investimentos. Até nos investimentos. E Deus, às vezes, ele traz um mal menor para evitar um mal maior. E para você parar o carro ali na estrada e falar, que é isso aqui que eu nunca vi? Isso é super importante. Quando você falou isso, veio essa cena na minha cabeça, porque eu acho que é isso. A gente tem que olhar, parar, entender, às vezes, que furou o pneu é um mal menor, para evitar um mal maior. Talvez em algum momento ali Deus foi um sinal ali para você, para reajustar a rota, olhar um pouco por cima. E eu acredito muito nisso. Tem uma parábola bem interessante, que assim, o cara se afogando, se afogando, aí o salva-vida
joga a boia pra ele, se afogando no mar. E aí não pega. Deus me ajude, pedir para Deus ajudar. Pediu, né? Orando, rezando. E aí passa a canoa, sobe aqui, vamos lá. Então tiraram, não deu, mas não salva. Não pegou a canoa. Ele fazendo de tudo, até dar o helicóptero para tentar sair, nada. E se afogou. Ele não pegou a ajuda porque disse que Deus o salvaria. Ele estava tão fixado nisso que quando ele chegou lá em cima, ele perguntou, Deus, pedi tanto, se ele salvar. Ele falou, cara, eu te mandei tu salvar a Bíblia, uma canoa e um helicóptero que você não pegou. Você disse que eu queria. Então, são os pequenos sinais que as coisas acontecem. E a gente sai no automático, você fala e não pega, não vê. E daí você dá descobrindo, fala com você, não te dá sinais, dá um tempo todo. Tudo faz isso. Só que você tá tão automático, tão cético, né? Quer ver as coisas para poder crer. E o ego, o poder, o negócio, a gente precisa. É o dinheiro, é tratar isso todo dia, né? Eu, por exemplo, eu gosto de arrumar minha cama todo dia. Sabe por quê? Aquilo ali me traz igualdade com as pessoas. Porque você ganha dinheiro, você começa a achar que você tá. Às vezes isso é natural do ser humano. Nossa. E eu comecei a olhar, dei a rota, parar o carro e arrumar minha cama. Não tirei. E assim, eu arrumo minha cama todo dia. Porque aí me mostra que eu sou igual a todo mundo. Se eu precisar fazer qualquer coisa, não pega esse vaso, coloca. Não tem que, porque assim. Você precisa dar comandos pro cérebro, né? Porque é o que você está fazendo, tá comando pro cérebro. É um comando simples, mas é poderoso. Você tá um comando de disciplina, mas é o comando para te dizer, cara, eu sou dono. Então, meu comando que deu certo, e hoje o comando ele é de manter, ser igual a todo mundo. Você quer ver que uma pessoa não tem comando no cérebro, quando é o ego dela, quando ela trata mal o casco, ou qualquer pessoa abaixo dela. Aí você vai ver que essa pessoa, ela no íntimo, ela é uma pessoa complexa, complicada. Essa pessoa não, ela não consegue atender ela gerencia de uma pessoa para outra. Né? Ela só dá valor para quem tem muito e pouco valor para quem tem pouco ou quem não pode fazer nada por ela. Isso é um ponto de atenção gravíssimo e que vai contra todos os princípios bíblicos e tudo que a gente está vendo. Porque quantos exemplos Jesus nos deu a esses a gente precisa entender, existe sinais. E você que é uma pessoa assim que chegou no patamar de uma pessoa assim pública, uma pessoa que quando você fala algumas coisas, até a questão do verso vem umas pessoas na minha mente aqui que eu me afastei por isso. Pois é. E assim, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo também. Nossa, isso aí é uma coisa que eu... É de poder, dinheiro ou viaja com... De poder ou tire, de dinheiro ou tire, ou viaje com alguém para você ver quem é essa pessoa é. Exatamente. Porque, e isso é bacana, por exemplo, as empresas que eu sempre tive, que eu sempre comandei, sempre deixo as pessoas relaxar. Eu nunca gosto de colocar pressão, porque assim, é assim que você consegue enxergar realmente a postura daquela pessoa. Você dá pressão, ela vai resolver, ela vai ter um senso de urgência. Né? Quando você deixa livre, você vê o senso de urgência dela. Exato. Porque muitas coisas que a gente faz, a gente espera que o outro tenha uma atitude e você gera uma expectativa, aí você cria. Não, cara, assim, deixa, como no popular, deixa o cara se lascar. Põe a corda aqui, alguns vão fazer rage, outros vão se enforcar sozinhos. E assim é o mundo, mas... Você falando isso me traz umas reflexões. Então, se alguém quiser assim, eu vou orar para ir beber. E sabe o que é que eu faço quando eu ouço isso? Pois é, ele jamais vai ter uma ligação minha. Ou um pedido meu, e aí, Deus já deu a resposta? Não. É um tempo de Deus, não um tempo o meu. Então eu não vou forçar barra. Porque se eu forçar barra, é um sinal negativo. É como se eu quisesse botar o meu tempo. E a gente quer fazer isso o tempo. A gente quer botar o nosso tempo. Nas coisas que é dele, irmãos. Não deixa ele decidir, deixa ele dizer assim, deixa ele tocar no coração. O cara dizer assim, cara, é a hora, vai lá e fala com o João, é a hora, vai lá e faz tal coisa, é a hora, vai lá pensar. Imagina se Deus estivesse lá quando você estava com
18 anos, 17 anos, 18 que você foi para os Estados Unidos. isso. E eu te mostrasse 100% o caminho. Você acha que você tinha seguido? 100% do caminho. O caminho que você traçou até hoje? A escuridão você ia passar. Eu vou te falar uma coisa. Se ele tivesse mostrado para você, porque assim, Eu não sei, eu descobri depois. Eu tinha, acho que eu nunca falei isso. Eu tinha, sei lá, desde os meus 14, 13 anos, que eu criei uma novela na minha cabeça. Eu ia dormir, a novela eu contava uma história para mim. todo dia tinha um capítulo. Tinha um capítulo, tinha um personagem, eu era um personagem. E aí eu tinha esquecido disso. Aí, cara, sei lá, alguns anos atrás, eu comecei a me lembrar dessa história, porque passou um déjà vu, sabe? Déjà vu, eu já passei aqui, já vivi isso, certo? Viu? Era o que Deus tinha colocado na minha cabeça hoje. E você contava o que você viveu hoje. Mas você não entendia. Foi, assim, foi um sinal que é, talvez assim, vamos dizer, tá, o Sucesso, detalhes, prédio, situação. Só que eu não consigo entender, mas eu vivi aquilo. Eu fantasiava aquilo. Só que eu esqueci aquilo. Depois, esse assunto, quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu parei de fazer. Então, quando eu morava lá naquela cidade, quando adolescente, eu tinha essa novela. Depois eu fui viver a vida real, né? Fui viver uma vida real, de adulto, né? Outra realidade, outro país, situação, muitas coisas. E aí eu meio que esqueci isso. E agora, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, eu me lembrei dessa novela, cara. E aí eu me lembrei, é tão presente na minha cabeça, que eu me lembro dos detalhes. Pô. Que legal. E detalhes que você lá, quando era menino no Pará. Eu sabia o que eu faço hoje? Eu fecho o olho assim. E vou lá na história. Acabou. What's next? What's next? E fortes. Que legal. Fortes. Como tá gravado. E ele vai te dar. E é sempre o Deus dá a direção. Então, o fato de eu buscar entendimento, sabedoria na Bíblia, foi por conta disso. Assim, eu fui buscar, cara, o que eu disse? Como é que funciona? Claro que eu fui estudar neurociência. Só algumas coisas, né? Estudar não profundo, mas eu fui saber o que é estoicismo, saber o que é essas coisas, metanoia, tudo eu não sabia nada disso. Eu tive que aprofundar. Até que meu novo livro, ele é tudo isso. Tudo. Coração ensinado no mundo dos negócios. Coração ensinava. Tem tudo isso. Como eu me tornei um coração encerrado. Como isso, esse entendimento mudou minha vida e mudou tudo ao meu redor. Mudou minha forma de fazer negócio, mudou minha forma de vestir, mudou minha forma de me relacionar. Eu, antigamente, cara, eu sofri. O cara não me convidou para o aniversário. Assim. Festa de casamento, o cara não me convidou. Hoje, cara, sabe por quê? Porque eu sei que existe lá a prioridade da vida deles. Não é só do jogo, sobre eles. Então, eu consigo hoje. Eu entendi como isso funciona, como o universo funciona, como as coisas acontecem. Então, hoje eu consigo controlar minha mente de uma maneira absurda. Um amigo meu que hoje por coincidência, cara, como é que eu faço para desligar um problema que eu não consigo desligar na minha cabeça? Como é que faz? É difícil. Eu falei, porque você está concentrado no problema, certo? Tá. Foi uma derrota? Foi. Busca algo que o seu cérebro, já que você não é treinado como eu, então como é que faz para resolver? Busque algo que compense o seu cérebro. Se o cérebro fica pensando na derrota, você tem que compensar o cérebro. Dopamina. Compensa o cérebro. E você é uma pessoa muito desleixada ou desregulada, disfuncional, é porque ela tem alguma substância desregulada na cabeça ou no organismo. Então você tem que equilibrar isso. E aí eu falei para ele, cara, busque uma compensação, já que você não consegue controlar. Porque como é que controla? Meditação, oração. E você começa a pensar em outras coisas ou tentar não pensar em nada. Não foca, é isso. Não, então isso é Exato. E tem um ponto, né? A gente pede, por exemplo, você tá seco, pede chuva. Todo mundo pede chuva, né? Quando vem a chuva, vem a lama. E a lama vem. A lama vem, não é tão grande do que você conquistou,
Mas vem lama e as pessoas mudam o foco, elas ficam olhando na lama e você não olha tanto que você ia assim, risco é igual empresa, né? Hoje empresas têm departamento de risco. E isso, eu faço essa relação dos negócios, porque assim, por exemplo, você cresce um negócio, tá tudo bem, que demanda, né? Vai dar, porque você vai crescer, não vai ter mais um comando daqui, você não vai ter como controlar. E esses problemas têm que ser mitigados e falar, cara, eu pedi para Deus me dar uma família, eu pedi para Deus me trazer oportunidade. Óbvio que os problemas virão. E as pessoas, às vezes, elas invertem, começam a se corroer um probleminha pequenininho e não olham a chuva que veio, que o lago tá cheio, que a plantação foi... vamos ter colheita. E elas estão focadas ali, talvez, numa lama que entrou. E eu consegui mudar essa chave também de forma, assim, muito conectada a Deus. Isso é uma virtude que as pessoas felizes. Você vê um cara simples, muitas vezes, ele consegue chegar isso, você consegue. Porque esse caracterismo, porque ele consegue ver as belezas das coisas em relação às coisas. Exatamente, para ele não é o valor está junto, a felicidade está junto. Porque a gente não pensa na felicidade, a gente pensa na riqueza. Você quer ser rico para ser feliz. Você quer ter um bom casamento para quê? Você quer ter filho para ser feliz. No final das contas, é para ser feliz. Então, se você não busca a felicidade, só busca no mundo, você está invertendo os valores. O valor não é pelo dinheiro para você ser feliz. Você pode se acreditar aqui, qualquer coisa, mesmo. Então, a pessoa que é feliz, certeza vai bem resolver. Você colocar feliz e bem resolvido. Não liga pra nada. Chamou pra festa. Cara, a vida que segue. É bem resolvido que eu chamo. Eu tenho uma filha de 20 anos, ele é muito bem resolvido. Ela é de boa demais, a gente se chateia por nada. Mas você faz tudo pra ser feliz mesmo. Fácil. Mas uma pessoa assim tem que tomar cuidado para não virar solitária, né? Não ficar sozinha, né, no mundo, porque ela é difícil encontrar um par. É difícil encontrar uma pessoa que tenha uma complementariedade. Eu costumo dizer que essas pessoas que são muito felizes, elas são muito servidoras. Elas servem muito para as pessoas ficarem felizes no nível delas ali. E acaba que elas, às vezes, não recebem a mesma... Mas tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, quando eu tenho feedback ou retorno que eu quero, para mim tá tudo bem. Não, mas é hoje, né? Não é essa? É. Hoje é. Tá assim. Hoje é, putz, não tá me valorizando, ou tá não sei o quê. Mas se eu ficar chateado hoje, mas sou minha pessoa, não sou. Então, tudo o quê? Porque eu sou feliz. Eu tô aqui porque quero. Eu faço as coisas porque quero. Claro que a tranquilidade financeira te ajuda nisso. Te impulsiona isso, no sentido de fazer o que quer. Né? Mas, desde quando eu mudei a chave para a oportunidade, foi que os negócios começaram a clarear favoráveis, mais prósperos. Porque a prosperidade não é sua, é do outro. Então, essa chave também foi importante para eu entender que eu buscava o meu ganho pessoal. Eu buscava minha riqueza, buscava meu ganho. Mas aí é sobre ter. Porque o cara, se é sobre ser, eu tenho que buscar a prosperidade do ambiente, todo mundo, não minha pessoa. Tipo assim, quando eu decidi sair CEO da Bossa Nova, eu entendi que cargo é sobre ter sucesso. Foi um ato de dizer assim, eu não preciso ter esse poder. O poder pode ser de alguém. E tá tudo bem, porque eu preciso ser feliz. Tô perdendo o quê com isso? Não as coisas. Mas eu tô perdendo o quê? A felicidade. Exatamente. Então, nossa, sensacional. Eu acho que você foi umas palavras que, assim, por exemplo, você falou da sua novela. Engraçado isso, né? Eu era um moleque, eu sonhava estar em Nova York. Foi. E aí você falando assim, eu dei uma olhadinha pra trás assim e falei, impossível, né? Você lembrou agora, né? É impossível. E eu falei, um dia eu vou estar lá em Nova York. Um dia eu vou trabalhar, tive a oportunidade. Quantas vezes você me olhou na televisão, viu algum lugar assim, se eu quero estar aí? Né? Eu quero ser esse cara, eu quero fazer tal coisa. Isso quando um investidor me deu, não, Eric, ele disse, eu quero ser esse cara. Quando você quer muito, acontece. Mas só que, é verdade, você tem que trabalhar para isso. Quando
Geralmente, eu gosto de contratar pessoas ou conviver com pessoas que querem ser maior que eu. Antigamente, os caras querem meu lugar. Eu me chateava hoje, meu amigo. Quer meu lugar, que bom, é. Que beleza, que felicidade. Vai te trazer uma paz, vai assumir um monte de problema que eu tenho aqui. Que eu não... É minha responsabilidade eu passar para alguém. E que bom que a pessoa está prosperando. Que legal. Então, assim, quando você vai ficando mais velho, você trata como filho. Você criou, a gente criou a Eco Group um ambiente de filhos, de irmandade, de parceria gigante, cara. Você veio novamente estudar, porque é muito mercado, negócio, financeiro, dinheiro. Então, criamos algo que é para prosperar, sim, mas que todo mundo prospera. Exatamente. Tudo bem, Equity Group. Então, uma visão totalmente smart money, isso tira da jornada, empreendedor ponto A, ponto B. E eu acho que essa sua visão, essa sua mudança de rota a cada 10 anos, agrega muito. E espero voltar daqui uns 4, depois dos 60, para dizer qual é a minha rota. Enquanto estou vivendo, estou comemorando e celebrando a rota tua, o caminho tua. Mas você ir nos próximos 10 anos, a sua rota, você falou muito bem que quem não tem um objetivo, não tem um plano traçado. É igual a lista do País da Maravilha. Exato. Se você não sabe onde chegar, e você já tem isso traçado, no lugar de você chegar, tá bom. E você hoje, Kepler, já tem isso traçado. Tem isso traçado com os seus negócios, com a sua vida pessoal. Não é bem um mural da vida histórica. Eu acho que assim, você está criando sua novela, você já criou o capítulo da sua novela lá que você criou lá quando você era jovem, você já criou o modelo o capítulo novo da sua novela. Quando você visualiza aquilo meio que você grava na tua mente, atrai, né? Atrai total, atrai. Eu acredito bastante nesse poder de você visualizar as coisas. Você se prepara para aquilo, você mentaliza, você desenvolve diálogos, você sabe, é muito forte isso. E aí você, de alguma forma, você está orando, você está rezando, você está conectando, cara. Você está rezando, você está pedindo, você está... E o Espírito Santo está te ouvindo. O Espírito Santo de Deus está te ouvindo. Alguém está te ouvindo. Está falando, está comunicando e está agindo com uma energia. E essa energia vai fazendo a coisa beberá e acontece. Então, você se puxa, João, como você conseguiu me conectar, me impactar por exemplo, de alguma coisa? Por quê? Porque é uma energia genuína, sincera, que eu quero realmente que a coisa dê certo. Então, acho que eu não tinha isso. Então, eu busquei esse caminho de forma intencional, sabendo onde eu quero chegar. E o que vai acontecer é assim. Eu não posso dizer. Assim, mas você vai estar criando aí, você está criando os capítulos aí já criou a sua novela nova. Eu já tenho esse livro para ser ensinado, ele é a base da minha preparação para o futuro. Que ótimo. E você, assim, esse papo foi uma reflexão, fui longe e voltei. E, por exemplo, quando você falou de capítulos, né? Eu tinha um capítulo muito mal resolvido na minha vida, que era uma grande empresa. A gente já conversou em paralelo, quase fui sócio. E aquilo ficou lá remoendo, mas hoje eu entendo que o caminho não era aquele. E aí a gente veio a fazer negócio. Hoje eu tô muito feliz por estar próximo de vocês, assim, não por nada, mas sim por pessoas. Isso é combustível. Exato. É você ter a confirmação que você está fazendo certo. Quando o cara te devolve algo, te elogia, não é um elogio que você está fazendo, você está depoimento, você está testemunhando. Quando você faz isso é um combustível gigante para quem faz algo intencional. Então, ele intencionalmente construiu algo para que você se sinta assim. Não, mas não é jogada, isso é realmente a roupagem. Não, e o mais, assim, você vê como que é, às vezes você está só me enxergando. Depois, e tem muita coisa que aconteceu por trás aqui, onde eu fiz por pessoas que foram feitas aqui. E o negócio multiplica, porque a partir do momento que eu tive que me movimentar,
Para um lado, eu tive que deixar a base do outro. E para dar a base para o outro, eu tive que dar oportunidade para outras pessoas. Você vê como multiplica. E ao sonho ver outras pessoas. Isso é uma missão, cara, que ela não tem fim. E essa missão precisa de pessoas continuando a missão. O que eu estou fazendo em vida é mais ou menos transformando vidas para que outras vidas possam ser transformadas para transformar. Então, o que você está testemunhando aqui é dizer, cara, eu já estou fazendo isso tudo. E esses outros já estão fazendo isso por outros. É claro que tem alguém que vai parar. Diz, pô, eu ganhei, estou tranquilo, eu fiz. Se ele continua, cara, é mais ou menos assim. Pô, eu quero fazer comparações, né? Mas se você olhar, a gente tem hoje, dentro da empresa, mais ou menos os 8, 10 caras que são cabeça, líderes, né? Você é um deles, numa área. Você tem seu business, você tem seu negócio, você tem suas missões, você tem suas famílias, você tem tudo, mas você tem um paralelo que está construindo junto com a gente. Tem eu, e tem esses 8, que no final das contas, meu número é 12. Entende? Por que 12? Não? Sim. E quem são esses 12? Cada um diferente, improvável, com defeito, sem defeito, cheio de situações, então, intencional. São líderes, esses líderes vão falar novos líderes, e a coisa não para, e a missão se acaba. Então, ela não acaba com o João, ela começa, continua por vocês, e vocês vão multiplicar. Então, esse podcast é o colar de negócios, não, mas na verdade, assim, o podcast pra gente, na verdade, assim, quando eu te convidei para falar de você mesmo. Acho que assim, você vai, eu sempre sou diferente. Eu tenho que fazer algo diferente. Igual quando você me convidou pro Pivotando, quando eu te dar um whisky, eu vou dar um whisky, todo mundo te dá uma casa, eu não vou dar. Vou dar um whisky diferente pro João. Achei um whisky que ninguém tinha dado. Eu falei assim, agora eu vou chamar o João, vou chamar pra um papo diferente dele. E não sabia como que ia ser um papo, talvez conexão com Deus, talvez falar de negócio. Eu falei, deixa aqui, as coisas fluindo. Vai fluindo. E assim, o papo realmente, eu acho que muito bom. Acho que o pessoal que está assistindo aqui realmente vai se impactar pelo João, porque muita gente vê você ali falando de valuation, de smart money, de equity, de exit, de não sei o que. Eu falo disso. Por que você fala disso? Porque eu acredito que hoje você tem total maturidade para falar de algo que te impactou, te impactou na sua vida, mudou sua vida, mudou minha vida, e precisa trazer o quê? Precisa repassar para as pessoas, sua saúde, o seu conhecimento, que talvez veio do seu autoconhecimento. Exatamente. E que impactou o equity, impactou minha vida e vai impactar a vida de muitos empresários. E vai impactar a vida de muitos. Então, se a gente tira o dinheiro da frente, se tira a dependência, o apego, ele te sabota. Sua vida. Então, eu faço isso porque eu entendo que é preciso que o classe empresarial entenda isso. Mas bacana, tudo uma missão clara. Beleza, está? Cidadão, obrigado pela sua presença aqui, uma honra ser um amigo querido que eu conectei. Gosto muito de você e da sua família. Quero ter por perto. Faço o Pix. Não, vou pro restaurante aí, a gente vai pro P agora. Olha, eu vou dizer, a gente vai pro restaurante, ele vai pagar a conta, viu? Mas o João, você falou que não é dinheiro, não, meu amigo, mas qual é o probleminha dele? Faz ser generoso, vai pagar a conta. Faz parte. Acho que é. E não milho para o pai a conta. E eu não vou maltratar o garçom nunca. Isso você nunca vai maltratar o garçom. Você nunca precisa. Eu gosto muito de uma frase do Fabrício Capinejal. Ele diz assim: feliz do filho que se torna pai do seu pai. Então eu tive a honra de tornar pai do meu pai antes de ele falecer. Seu pai faleceu quando? Meu pai faleceu tem 3, 4 anos. Não antes da pandemia, ele já está 26, né? Ele foi do senhor, 25. Foi 22, seu pai faleceu. 22 foi pandemia, 23. 20. Putz, meu pai faleceu antes da pandemia. O meu faleceu em 2018. 19. Então, eu convivi com ele, e eu cuidei pouco dele. Então, primeiro filho que se torna pai do seu pai. Então,
o filho honrar o pai é muito bom. Né? Senão eu vejo mesmo me honrar, deixa a galera toda que tá do lado da gente honrar também. Assim como as pessoas mais velhas, são simples. Só que é muito bacana assim, esse estilo de honrar. Beleza? Beleza, cidadão. Obrigado. Valeu, turma. Obrigado. No podcast. E que lugar maravilhoso. E só para finalizar, vamos falar do hashtag de sucesso. Qual que é a hashtag de sucesso que você entende para sua vida ou para a vida dos empreendedores para mudar a vida desse pessoal? Hashtag humildade. Gosto, ó. Isso. Bom, João, obrigado por se abrir com tanta verdade aqui. O bate-papo foi muito bacana. Hoje a gente viu que sucesso não é o que está no topo, é o que sustenta o caminho até lá. E para você que ouviu até aqui, salve esse episódio, compartilha com alguém que precisa lembrar que sucesso começa de dentro, só depois aparece por fora. Cidadão aqui ensinou muita coisa. Segue a hashtag de sucesso no Spotify, YouTube e bora mudar esse mundo, inspirar as pessoas e transformar a gente. Isso aí.